A paz do Senhor, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Um estudo da lição 6 da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2022. Quarto trimestre de 2022 que tem como tema a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nossa lição, ela tem sua leitura bíblica em classe, Ezequiel capítulo 14, do versículo 12 ao 21. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente, de você muito obrigado, curta os vídeos, comente, se possível, indique o canal para mais pessoas. Agradecendo também a você que não é inscrito no canal, mas que tenha assistido nossos vídeos, se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que o canal possa crescer. Eu preciso da sua ajuda para que ele possa crescer. Amém? Objetivo da lição, primeiro, identificar o juízo divino. Segundo, mostrar a petição que Deus não atende. Terceiro, refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. A lição está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, sobre a identificação do juízo divino, dividido em 3 subpontos. Segundo ponto, sobre a petição que Deus não atende, dividido em 3 subpontos também. E o terceiro ponto, a intercessão de Noé, Daniel e Jó, dividido em 3 subpontos, e a conclusão da nossa lição. Mais uma vez, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Leitura bíblica em classe. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas suas almas, diz o Senhor Jeová. Veja, se estivesse na terra ainda Noé, Daniel e Jó, ele não salvaria ninguém. Ele só salvaria a eles mesmos. Por conta de quê? Por conta da justiça deles, porque eles eram homens justos, fiéis e tementes a Deus. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimarias e elas assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estiverem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos, nem as filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ele não ia salvar nem os filhos, nem as filhas deles. Só eles mesmos se salvariam. Por conta deles serem homens justos. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser, espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres, tá vendo? Mesmo novamente Deus dizendo, se só tivesse Daniel, Jó e Noé na terra, e Deus assolasse a terra, ele não livraria ninguém, só eles mesmos, por conta de serem homens justos. E se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela, com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimarias e a peste contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais. Então, se ele fizesse tudo isso, só quem ia se livrar era quem? Noé, Daniel e Jó. E nem família deles ele ia livrar, porque ele era o quê? Homens justos. O texto áureo da nossa lição vai dizer assim: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmo 18, verso 26. Nossa verdade prática vai dizer: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal, não é coletiva. A responsabilidade nossa é pessoal, porque a Bíblia vai dizer que
cada um de nós vai dar conta de si a Deus. Então a responsabilidade é que é individual. Introdução da nossa lição, ela diz assim para nós: é importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel capítulo 14, versículo 12 ao 21. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico, ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? É o que parece. A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação, é claro, porque Deus ele não compactua com o pecado. Deus ele é contra o pecado. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Primeiro ponto, sobre a identificação do juízo divino. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernente à retribuição ao pecado, é claro, porque Deus ele não tolera o pecado. Ele não compactua com o pecado. E todo pecado tem sua consequência. Todo pecado vai ter o seu castigo. Primeiro subponto, o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e mesmo sem um prévio aviso, né? Antes de Deus fazer, ele avisa. Antes de Deus enviar o juiz divino, ele vai avisar. Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo ao seu servo, os profetas. Antes dele fazer, ele revela. Antes dele fazer, ele manda uma mensagem para ver se aquele homem, se aquela mulher, se aquela nação, se aquele povo se arrepende. Antes dele fazer qualquer coisa, ele vai avisar. E ele não vai fazer uma coisa sem ter uma justa causa. Ele faz porque é uma causa justa. Ele está fazendo aquilo ali para servir de exemplo para as outras pessoas. Para que as outras pessoas não caia no mesmo erro daquele povo ou daquela nação. É o que ele tem feito com Israel. Usando como exemplo. E mostrando que ele é um Deus justo. E ele não tolera o pecado. O Deus Yahvé de Israel procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. Tá vendo? Ele faz dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. Jeremias capítulo 3, versículo 14. 13 e 14 de Jeremias, que diz assim: convertei-vos, ó filhos de rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Tá vendo? Ele diz o quê? Convertei-vos. Pedindo para a pessoa se converter. Pedindo para a nação se converter e sair do seu mau caminho. Né? Ele dá oportunidade a todos. Você vê isso também em Jeremias capítulo 38, versículo 17 e 18. E Amós capítulo 5, versículo 1 a 4. E o versículo 14, versículo 15. O perdão divino vem com arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive, Jonas capítulo 3, verso 10. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. A vontade de Yahvé é abençoar o seu povo e restaurar sua herança. Mas como ajudar quem não quer se ajudar? Por isso o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade, é claro, porque Deus fez de tudo por aquele povo. Mandou várias mensagens, mas o povo não quis se ajudar. Por isso que ele diz: como ajudar quem não quer se ajudar? Porque o povo não quis se ajudar. O povo só quis permanecer no erro. E já tinha expirado, né, a oportunidade deles. E agora a única coisa que Deus podia fazer é o quê? Levar eles para o cativeiro, botar o templo abaixo e derribar Jerusalém. Porque Deus já tinha feito de tudo e eles não quiseram nada. Segundo ponto, a primeira parte do oráculo, Ezequiel capítulo 14, verso 13. A expressão, quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo e em qualquer lugar e época. É claro, existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente, quanto mais que se recusa a ouvir a sua palavra. Ele torna instável o sustento do pão. É isso que vai acontecer, porque não quer ouvir a palavra, não quer ouvir o oráculo de Deus para se arrepender do pecado. E o que é que Deus vai fazer? Vai agir. Deus fala o quê? Ele torna instável o sustento do pão.
vai tornar tudo dificultoso para ele. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia, fome e extermínio, né? Porque as coisas vão aumentar de preço, muitas pessoas não vão ter dinheiro para comprar, né? Tudo vai ficar caro, e depois vem o quê? Extermínio, fala aqui de guerra, aí vem as guerras, outras nações querem invadir, outras nações guerreando, tudo isso Deus permite, em forma de castigar o povo. Extermínio de seus moradores e até dos animais, Mateus capítulo 24, verso 7, e Apocalipse capítulo 6, verso 8. Trata-se de uma grande crise econômica nacional, que chamamos de recessão financeira, é claro, porque tudo está caro, colheita não tem, os alimentos é escasso, aí tudo aumenta o valor, e acima de tudo, vem guerra. Aí vem carestia de alimento, que causa que a fome. E depois da fome, guerra. Tudo isso Deus permite para castigar aqueles que andam em rebeldia, aqueles que não querem ouvir a sua palavra. Aí Deus permite que isso aconteça. Terceiro subponto, descrição dos agentes do juízo divino. Ezequiel capítulo 14, versículo 17, versículo 21. É Yahvé quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. É claro, tudo é ele. Agradecer a Deus, né? Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. Veja, agradecendo a Baal. Agradecendo a um demônio. Baal é demônio, não era um Deus. Ele era venerado como Deus, mas não era Deus. E o povo, em vez de agradecer ao verdadeiro Deus, não vai agradecer a Baal. Aí vem o quê? Vem as consequências. Não chove, não tem colheita, os alimentos que tem é tudo caro, e o povo termina passando fome. A seca era um sinal visível do castigo divino. Jeremias, capítulo 12, versículo 4. Veja, a seca, né? Jeremias, capítulo 12, versículo 4. Até quando lamentará a terra, e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. Tá vendo? Por conta deixa bem claro o versículo, por conta da maldade dos homens que habitam nela, perece até os animais, tá vendo? A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária. A peste é resultado da epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha. Mas no versículo 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. No versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém como destinatária da profecia, de modo que podemos afirmar que essa palavra profética é para qualquer nação e época, é para qualquer nação e época que andar em rebeldia, que não quiser ouvir a voz do Senhor. Ele vai fazer que tudo isso aconteça sobre a nação. Carestia, fome, extermínio, tudo isso vai acontecer, porque aquela nação ela não deu ouvido à voz do Senhor, não deu ouvido aos profetas do Senhor, e andou só em rebeldia, adorando deuses estranhos. Segundo ponto, sobre a petição que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias, de justo que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, o de Noé, Daniel e Jó. Primeiro subponto, exemplo de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar a cidade de Sodoma e Gomorra atendendo a oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Deus disse, se tivesse 10, ele poupava todo mundo. Só que não tinha 10. Não tinha nem 5. Sodoma e Gomorra era só em prostituição. Homossexualidade muito grande. Os homens tudo rebelde. Deus não teve outra opção a não ser destruir. Mesmo, né, Abraão pedindo, intercedendo, mas ele disse, não, se tiver 10 lá eu poupo, mas não tem 10, então só tirou Jó e a família dele e destruiu o restante. Gênesis capítulo 18, verso 32. Moisés e Samuel, dois baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo nos casos de pecado e rebeliões, né? Eles oraram, pediram a Deus e Deus atendeu. Êxodo capítulo 32, versículo 11 e 14, Números 14, versículos 19 e 20. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus, ainda no Sinai, com o culto do bezerro de ouro. Mas Deus perdoou-os e renovou o concerto com os israelitas. Êxodo capítulo 34, verso 10. Veja que o povo já vem errando há muito tempo.
desde o Sinai que o povo já vinha errando, quando foi o bezerro de ouro. Mas mesmo assim, Deus perdoou. E Deus ainda renovou o concerto com ele. Mas eles lá na frente, novamente, tornam errado de novo. Inspirado nessas experiências de homens de Deus, dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros. Efésios capítulo 6, verso 18 e 19. Tiago capítulo 5, verso 16. E intercedemos pelos pecadores para que eles se arrependam e venham a Cristo, é claro, porque essa é a nossa intercessão. Orar por aqueles que precisam de um socorro de Deus. Orar pelas pessoas que não aceitaram ele ainda. Orar pelas pessoas que estão enfermas. Orar pelas pessoas que estão passando dificuldade. Tudo isso são o quê? Orações intercessórias. E é isso que nós devemos fazer. Segundo subponto, um castigo inevitável. A reiterada rebelião dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno, segundo as Crônicas 36, capítulo 36, versículo 15 e 16. As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul, 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, Jeremias 14, 21. Jeremias 14, versículo 21. Diz assim: não rejeiteis por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Está vendo? A oração de Jeremias, orando a Deus, né? Que não rejeites por amor do teu nome, para não rejeitar o povo, por amor do nome de Deus, para Deus não rejeitar. Jeremias orando. Mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Veja, nem mesmo Samuel, né? Nem mesmo Moisés e Samuel orassem em prol do povo, Deus ia atender. Jeremias capítulo 15, versículo 1. Disse, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os de diante de minha face e saiam. E o versículo 2, Deus ainda é mais duro ainda, e diz assim: será que quando te disserem para onde iremos, dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que são para a morte, os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, para o cativeiro. Veja como Deus foi aí, bem duro. Quem for para a morte, para a espada, para a fome, cativeiro, cativeiro. Não aliviou nada. Ele já tinha feito várias tentativas para o povo se arrepender, para o povo voltar para o seu caminho, mas o povo não estava nem aí. O povo não estava nem preocupado com isso. Está só fazendo coisa errada. Terceiro ponto, quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, Tiago capítulo 5, verso 16. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, 1 João capítulo 5, verso 16. 1 João capítulo 5, versículo 16. Ele diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que ore, que não ore. E por esse não digo que ore, tá vendo? Porque tem pecado para a morte. É o caso do povo. O povo está pecando. O profeta intercede e Deus diz: eu não quero nem ouvir. Né? Porque tem pecado, tem coisas que Deus não perdoa. E especialmente se pecar contra o Espírito Santo de Deus. Aí que não tem perdão mesmo. E o povo aqui estava demais, ultrapassou todo o limite. E Deus já está virado com ele. É a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus, né? Por isso que ele diz: o pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, está lá. É a apostasia total, né? Quando se afasta totalmente de Deus. Por isso que diz: apostasia total, individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu nome. Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29. Isso é diferente do pecado, do pecador que se arrepende. A apostasia é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia
reiteradas vezes em Israel. Mas no período final do reino de Judá, não havia mais remédio senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. É porque eles se apostataram tanto, se afastaram tanto de Deus, que Deus agora, a única alternativa que tinha é o quê? É proclamar sobre ele o juízo divino, né? Quem era para a morte, quem era para a fome, quem era para o cativeiro. Eles já tinham se afastado totalmente do caminho de Deus. E Deus não viu outra alternativa a não ser fazer isso com eles. Porque já tinha tentado de tudo. Tentou de tudo, todos os meios. E o povo, nada, não queria nada. Por isso que ele diz, né? No final do reino de Judá não havia mais remédio senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Sendo que a cidade estava toda apóstata, toda longe do caminho do Senhor. E a única coisa que ele podia fazer agora é isso. Decretou um juízo divino sobre eles, né? Porque não havia mais jeito. Terceiro ponto, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem a intercessão de Moisés e Samuel do povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa do justo da cidade, né? Às vezes, ele faz isso. Por causa de Sodoma e Gomorra. Deus disse, se tivesse 10, eu poupo a nação, mas não tinha 10. Então não tinha como ele poupar ninguém. Só poupou Ló e a família dele, o restante foi tudo destruído, né? E ele diz mesmo, Ezequiel refuta o imaginário dizendo que Deus muitas vezes é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos que estão lá na cidade. Mas Deus, ele sabe muito bem poupar os dele. Primeiro, ele tira os dele. Ele diz, se tiver ali, né, tanto justo, eu poupo todo mundo. Mas por conta de quem? Do justo. Não é por conta daqueles que estão lá. É por conta do justo. Porque ele não vai dar o mesmo destino, né, dos ímpios ao justo. Ele poupa o justo. E por conta de ter muito justo ali, ele poupa até os injustos. Porque isso é o quê? É a vontade de Deus. Mas não tem como entender isso. É Deus que faz isso. Porque o povo rejeitou os profetas. A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruir Jerusalém com um número maior de justos? Gênesis capítulo 18, verso 32. Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Era para eles, né? Jerusalém tinha muito justo, Deus não ia destruir. Mas aí ainda que aí eles se enganaram, que Deus destruía a cidade. E muitos dos justos foram para o cativeiro. Uns foram mortos e outros foram para o cativeiro. A forma de Deus poupar o justo no meio do injusto foi o quê? Levando o justo também para o cativeiro. É isso que eles achavam que não ia acontecer nada. Mas só que Deus não age dessa forma. Deus tem os meios de proteger os dele. Mesmo estando ali, tudo no cativeiro. Mas o justo ali estava sendo o quê? Poupado. Os injustos iam ser o quê? Sofrer. Mas o justo ia ser o quê? Poupado. Mesmo estando ali naquele meio. E Deus sempre tem um meio de cuidar dos seus. Esse argumento pode explicar porque Ezequiel afirma que ainda que estivesse no meio dela, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas sua alma. Né? Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, versículo 20. Esse oráculo está entre os mais severos. Veja que todas as vezes que os 3 justos são mencionados, vem acompanhado da chancela de autoridade espiritual. Diz o Senhor Jeová, verso 14. Ou vivo eu, diz o Senhor Jeová, verso 16, 18 e 20 do capítulo 14 de Ezequiel. Segundo subponto, Noé, Daniel e Jó. Ezequiel capítulo 14, versículo 14 versículo 20. Por que Daniel? Há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre dois grandes e antigos patriarcas. Mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Porém, eram exemplo de justo, reconhecido de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus Yahvé de Israel, Criador do céu e da terra.
Gênesis capítulo 6, versículos 7 e 8 e Hebreus 11, 7. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Romanos capítulo 3, versículo 22 e Romanos capítulo 5, versículo 17 ao 18. Daniel está ali, né, sendo mencionado junto de Noé e Jó, porque Daniel era justo. E da mesma forma, Noé e Jó também foram homens justos, mesmo não sendo israelitas, mas foram justos e adoraram o verdadeiro Deus. Por isso que eles estão ali. E muitos ficam se perguntando por quê. Né? Daniel, tão jovem, está ali no meio. Mas porque Daniel era um jovem que justo, adorava a Deus. Quando mandaram ele comer aquelas iguarias lá de Babilônia, ele disse que não ia comer. Pediu para comer outra coisa, que não queria se contaminar. Então, ele adorava quem? O verdadeiro Deus. Quando foi promulgado o decreto para não orar, Daniel estava o quê? Orando. Daniel orava 3 vezes por dia. E era temente a Deus e justo. Por isso que ele está aqui nesse meio. O profeta Daniel, nos últimos tempos, tem sugerido questionamento. Terceiro subponto, o profeta Daniel. Nos últimos tempos, tem surgido questionamentos sobre a identidade de Daniel, apresentado nesse trio de justos. São 2 os argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. Primeiro, a grafia do nome que Ezequiel emprega, Daniel, não é como Daniel, usado no livro de Daniel. E segundo, o fato de ser muito jovem para ser contado entre 2 patriarcas antigos. Mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidade na antiguidade bíblica. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro na corte de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, versículo 48 e 49. A reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados de Babilônia. Ezequiel capítulo 28, verso 3, fala: Daniel, um homem justo, sábio, e a fama dele se espalhou por todo o reino, por toda ali aquela nação. Por isso que ele está ali, né? Porque todo mundo já conhecia ele, todo mundo já sabia quem era ele. Mesmo sendo contemporâneo de Ezequiel, de Jeremias, né? Que ele estava na corte de Babilônia, mas Deus, ele sabe quem é e quem não é. E colocou o nome dele ali porque ele era um homem justo, um jovem justo, que não se contaminou com as coisas de Babilônia. Pelo contrário, ele só buscava quem? A Deus. Ele só adorava a Deus e não os deuses de Babilônia. Para concluir, vai dizer assim: concluímos a nossa lição considerando consciente de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus Cristo. É claro, o pecador que crê em Jesus Cristo, ele é justificado. Mas o pecador que crê em Jesus Cristo, ele tem que andar em santidade de vida. Ele não pode mais viver compactuando com o pecado. Ele tem que se afastar do pecado. Deixar o pecado de lado e viver para Cristo. Porque se ele não viver para Cristo, vai ter consequência também. Se for viver no pecado, com certeza sobre ele também virá a ira divina. E ele tem que viver para Cristo. Foi Cristo quem perdoou os pecados dele. Então agora ele não vive mais ele, mas Cristo é quem vive nele. E ele tem que andar em novidade de vida. O povo de Israel, povo de Deus, mas estava andando completamente em pecado. Por isso que veio a ira divina sobre eles. Então aqueles que vão andar no pecado, com certeza algo vai acontecer sobre a vida dele. Quer nessa vida, quer na próxima. Porque a Bíblia vai deixar bem claro que todos nós daremos conta de si mesmo a Deus. E todos nós vamos chegar na presença dele para prestar conta. Se não acontecer agora, pode acontecer lá no futuro. Amém?